Olá pessoal, uma boa noite nas graças do Senhor. Temos mais uma vez um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de dizer aos colegas e, se assim dizer, irmãos, que tive várias dificuldades para gravar esses vídeos e acaba que vem uma coisa, vem outra, então a gente acaba tentando fazer da melhor forma possível. Mas a gente sabe que no mundo teremos aflições, né? João 16:33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas agora, se for da vontade de Deus, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. E a gente estava estudando, e a gente acabou de estudar os 70 anciões. A gente finalizou, e hoje a gente vai estudar Números, capítulo 11, do versículo 26 até o versículo 30, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e deixe seu like, isso é muito importante, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. E antes de tudo, a gente começar a nossa leitura da Palavra de Deus para darmos início aos nossos estudos, vamos primeiro orar ao Senhor. Eu convido você para que nós possamos estar orando juntos ao Senhor e pedindo a direção e orientação dele, tá bom? Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade, nós queremos te louvar e te bendizer o teu santo nome, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos tem concedido, por mais esse dia da graça que o Senhor nos tem levantado. Queremos te agradecer, Senhor, pelas tribulações. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas que passamos nesses dias, que bem sabemos que contribuem de alguma forma para o nosso bem, ó Pai. Nós queremos te entregar, Senhor, esse estudo da Tua Palavra que vai ser falado. Queremos te entregar, Senhor, nas Tuas mãos essas almas que estão aqui prontas para ouvir a Tua Palavra e que realmente estão interessadas em aprender a Tua Palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, a Tua orientação e a Tua ajuda, porque sabemos que o nosso conhecimento é limitado, mas o Senhor tem um conhecimento, todo pertence a Ti, ó Pai. Por isso nós entregamos em Tuas mãos esse estudo da Tua Palavra e te pedimos conhecimento, sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente tem estudado números, como eu havia dito, e hoje a gente vai estudar números dos 11, capítulo 11, dos versículos 26 até o versículo 30. Vamos ler. Vai nos dizer assim, números 11, 26 a 30. Fala assim: Porém no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetiza no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. A gente vai analisar aqui que Moisés ele tinha falado nos versículos 10, 11 e 12 ali, a gente vai ver que Moisés ele fica preocupado. Ele pergunta no versículo 12 se ele tinha concebido, ou seja, dado luz a todo aquele povo. A gente sabe que existiam ali várias pessoas que estavam naquele meio ali, não só povos que eram de Israel, mas havia outros povos também, hebreus, havia outros povos que subiram juntamente com eles, ou seja, os estrangeiros. Então Moisés ele se sentiu apertado por ser tanta gente e ele carregar aquelas pessoas, carregar não no sentido físico, mas carregar no sentido da sua responsabilidade. Acabou que Moisés ele
murmurou com o Senhor e disse ao Senhor que precisaria ali de ajuda. A gente vai ver que, se a gente for voltar a alguns versículos anteriores, a gente vê que o Senhor falou que ia tirar do espírito de Moisés e passar para os 70 anciãos. E é nessa exata ocasião que acontece quando o Senhor retira o espírito de Moisés ali e passa para aqueles 70 anciões para que eles ajudassem ali, a fim de ajudar, eles começam a profetizar. Mas quando chega no versículo 26, haviam alguns homens ali, cujos esses dois nomes desses homens são citados aqui, Eldade e Medade. Eles profetizaram, porque eles estavam incluindo entre um dos 70 anciões. Então eles eram um dos dois que estavam inscritos. Ou seja, eles poderiam estar sim profetizando ali. Acerca do Espírito, a gente vai ver na palavra de Deus, em Números capítulo 24 e o versículo 2, vai nos falar o seguinte: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo suas tribos, veio ele o Espírito de Deus, proferiu sua palavra e disse, vamos ler até aqui, a gente vai ler também 1 Samuel 10, 6, e eu vou explicar para vocês o porquê que a gente vai ler essas referências. Notem que as referências, elas vão falar sobre a semelhança, o Espírito. 1 Samuel 10, o versículo 6, nos diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudados em outro homem. Aqui está falando sobre Saul, né? Quando Saul seria consagrado ali rei, ele acaba que ele tomou uma ordem ali, que o Espírito, aqui vai falar assim no versículo 6, 1 Samuel 10, que o Espírito do Senhor se apossará de ti. Se apossará, ou seja, o que é apossará? Tomar posse. Aquele Espírito do Senhor, ele iria tomar posse de Saul e ele iria profetizar acerca, junto com aqueles homens que estivessem ali. E a nossa última referência está em 2 Crônicas, capítulo 15, e o versículo 1, que fala assim, ó: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. É interessante a gente notar que, diferentemente do tempo que a gente hoje vive, que se chama tempo da graça, a gente pode notar algo interessante. A gente vai ver que antigamente, principalmente a gente vai ver essa relação no Antigo Testamento, não era como hoje, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele ficava na pessoa. Ele era temporário. Se a gente for parar para pensar, a gente vê o caso do rei Saul, quando o Espírito do Senhor saiu dele, veio um espírito maligno e começou a tormentar ele. E ali a gente vai ter aquela ocasião que Davi tocava a harpa, né, para que aí o espírito se retirava de Saul. Mas a gente vai ver que o espírito, ele não ficava permanente na pessoa. E isto vem acerca do que está falando aqui. Porque o Senhor tinha tirado o espírito de Moisés e tinha colocado sobre aqueles 70 anciãos. E esse espírito que estava sobre eles, ficaram também sobre esses dois homens, Eldade e Medade. Ficaram sobre eles dois. Então eles profetizaram. Era assim que era manifestado o Espírito do Senhor. Mas é importante a gente lembrar que hoje o Espírito Santo, ele é permanente. Aquela pessoa que aceita a Cristo, ela tem o Espírito Santo, é aquele que convence o pecador do seu pecado, e para que a pessoa arrependa e tenha o perdão eterno, a pessoa tem o Espírito Santo permanente. Quando o Senhor Jesus ele foi
ali em Atos capítulo 1 ali em diante, se a gente for ver, ele falou assim que não nos deixariam órfãos. Então, ele não nos deixou órfãos, mas deixou o seu espírito. E esse espírito convence o pecador que ele é um pecador. Então, antigamente não tinha isso. No Antigo Testamento era usado muito a questão de holocaustos, ofertas, para quê? Para perdão dos pecados. Não tinha o Espírito Santo ali permanente. Outra coisa que eu gostaria de falar. Um moço, a gente não sabe qual é o nome desse moço, mas no versículo 27 fala que um moço falou ali para Moisés, falou acerca desses dois homens, né? Falou assim que esses dois homens estavam profetizando no arraial. Qual que era o problema? Nenhum. Aqui no versículo 27 fala assim: então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Aqui ele denunciou esses homens. Uma coisa muito interessante a gente ver que os próprios que estavam ali no meio denunciaram ele. Mas por que eles estavam profetizando? Mas provavelmente é o ciúmes ali. Eles tiveram inveja daqueles homens que estavam profetizando. Josué, a gente vai ver que Josué também fez ali uma pergunta. Vamos para o versículo 28, fala que Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. A gente vai ver aqui que Josué, ele começa a falar: proíbe aqueles homens de profetizar. Eles não podem profetizar. Eu fico pensar que talvez pelo simples fato de que Josué, filho de Nun, estava ali mais perto, vamos dizer assim, de Moisés, ele acabou dizendo isso. E a gente vai ver o que fala. O Senhor Jesus deu um exemplo acerca dessa proibição de profetizar. É importante a gente ressaltar que hoje em dia não há profecias, não existem novas profecias. A Bíblia está toda cumprida. Mas a gente vai ver a respeito em Marcos capítulo 9, versículo 38 e 40. A gente vai ver algo interessante aqui. Marcos capítulo 9, tá? E os versículos 38 e 40 vai nos dizer assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. João estava falando assim, nós vimos um homem ali, ele não segue, ele não é seguidor do Senhor, mas ele está expulsando demônio no seu nome. Aí ele vai falar assim: e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Os simples fatos aqui que aconteceu, semelhantemente a esse fato, foi porque eles não seguiam ao Senhor. Então, João foi lá e acabou dizendo que proibiu esse homem proibiu esse homem de expulsar os demônios. Aqui a causa é diferente, né? No caso daqui, eles proibiram de profetizar, mas aqui proibiu de expulsar os demônios. Mas o Senhor Jesus respondeu, versículo 39, não lhe proibais, porque ninguém é que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Foi uma repreensão da parte do Senhor, né? O Senhor falando assim, vocês não proíbem esse homem, porque ninguém pode fazer um milagre em nome do Senhor e falar mal dele. Você fez um milagre. Você não, o Senhor fez um milagre, no nome do Senhor, né? Claro, né? Então, tá aí acerca de proibir. Eles queriam proibir aqueles homens de profetizar.
Versículo 29 vai nos dizer sobre outra questão, que é: porém, Moisés lhe disse a quem? Josué, filho de Nun: tens tu ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Moisés falou assim: você está com inveja de mim, mas quem dera, tomara, né? Quem dera que todos fossem profeta. E provavelmente sim, Josué tinha algum ciúme, aqui no sentido de inveja ali. Então é importante a gente atentar para isso. A gente tem que atentar também que a inveja ela não leva nada para frente, só atrasa a vida. E o versículo 30 nos diz: depois Moisés se recolheu do arraial e os anciãos de Israel. Então Moisés recolheu-lhe do arraial. O que significa recolher? Parece que damos um contexto de recolheu. Quando a pessoa vai dormir, por exemplo, a pessoa vai se recolher. Então ele recolheu. A gente vai ver nos próximos versículos depois sobre as cordonizes, tá bom? O próximo estudo vai ser sobre as cordonizes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o Senhor há de abençoar essa palavra no coração de cada um de vocês, para que vocês venham ao conhecimento e venham entender mais da palavra do Senhor. No mais, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, na graça e no nome de Cristo Jesus. Eu gostaria de terminar mais essa parte, né, do estudo da palavra de Deus com oração. Se possível, você feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, que nós aprendemos a mais falar segundo as Tuas palavras, que nós possamos, Senhor, estar mais firmes nas Tuas palavras, que nós possamos, Senhor, estar buscando a Tua vontade e não a nossa vontade, ó Pai. Que nós possamos estar firmes em Ti, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar nos purificando de todas as mazelas deste mundo. Nós sabemos que o mundo está na mão do inimigo, mas os que são Teus não, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar livrando cada um da situação, mas principalmente para que eles vejam a honra e a glória do Teu santo nome e reconheçam a Ti, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado a cada dia dias novos e dias de misericórdia, para que nós possamos estar aprendendo com as coisas que nós fazemos, aprendendo com Tua palavra, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo, queremos entregar em Tua mão as nossas vidas, o nosso estudo, o nosso trabalho, seja cada pessoa que estiver aqui, estiver fazendo uma faculdade ou algo do tipo, que seja uma bênção que ela está tentando ganhar, seja que o Senhor possa estar abençoando a cada uma dessas pessoas, Senhor. Mas ensina-nos, Senhor, na Tua palavra, Senhor, a que nós fiquemos mais firmes e não murmuremos tanto, Senhor, mas saibamos mais agradecer do que reclamar, Senhor. Ó Pai, quantas vezes nós temos sido tão fracos, Senhor, quantas vezes nós temos sido pessoas falhas, ó Pai, quantas vezes nós temos reclamado demais e nada fazendo demais para Te agradecer. Às vezes nós falamos coisas que não convém, que a nossa boca não deveria falar. Ó Senhor, nós Te pedimos que o Senhor possa estar nos ensinando a cada dia, que nós possamos estar lavando as nossas roupas e santificando-nos na Tua verdade, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Te agradecemos por essas ferramentas que o Senhor tem proporcionado para nós, para alcançar tantas almas, tantas pessoas. Te peço também, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando esse trabalho, essa obra, que o Senhor possa estar colocando essas mensagens para mais pessoas, segundo a Tua vontade, ó Pai. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo. Lembrando que o nosso próximo estudo vai ser sobre as codornizes, tá bom? O povo queria carne, o povo tinha pedido carne, dá-nos carne a comer. E agora eles vão ter as codornizes, tá bom? Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe.